Nós então passamos agora para a última participação desse painel, o mundo sustentável através do conhecimento teológico, com o professor Wilhelm Wachholz. Com a permissão e com uma certa resistência ao horário de verão, ainda desejo uma boa tarde a vocês. Em segundo lugar, eu, no intervalo, comentava com alguém que estava aqui presente e dizia o que ainda não foi dito nessa tarde, então, sendo especialmente aqui o último do painel, eu tenho consciência dos riscos que eu também estou correndo nesse sentido. E quanto à abordagem que eu proponho fazer aqui, também quero compartilhar aqui um exemplo do padre José Oscar Beoso, que em algum momento, eu estou caricaturizando um pouco como ele escreveu isso num capítulo lá nos anos 90, quando ele mais ou menos diz assim: me pediram para escrever do Brasil colônia, um capítulo sobre a história da mulher no período do Brasil colônia, mas eu fiquei muito temeroso em fazer isso, diz ele assim, porque afinal eu sou celibatário, eu sou padre e sou homem. Mas eu aceito o desafio, diz ele mais ou menos assim. Bom, eu não sou celibatário, não sou padre, sou homem, mas eu sou teólogo luterano e é nessa perspectiva, então, a minha abordagem aqui nessa noite ou tarde. E quero fazer isso na perspectiva de três pontos. Vejo que, de alguma forma, talvez até há alguma ligação com o painel anterior, mas talvez deva ser algum vício de teólogo que tem alguma linguagem meio comum, especialmente o padre Haas, que me antecedeu no painel anterior. Então, nesse sentido, vocês vão ver que em alguns pontos, mas também com as outras palestras, eu vou estabelecer algumas conexões. Eu quero refletir a questão do conhecimento de Deus, mais uma vez, a questão do conhecimento de Deus sub contraria espécie na teologia de Lutero, e finalmente apontar para alguma relevância a partir de Lutero do conhecimento de Deus e da criação, em particular na sua preleção de Gênesis, também já aqui referido. Inicio a minha reflexão referindo também já o período e o pensamento, especialmente do século XIX, do iluminismo e do positivismo. Para o teólogo Paul Tillich, os elementos não cognitivos da razão foram relegados ao âmbito da subjetividade pura no século, especialmente XIX, pois negava-se a qualquer possibilidade do compreender que ultrapassasse a razão técnica, diz Paul Tillich. O resultado, evidentemente, e nós já ouvimos aqui muito nessa tarde, diz Paul Tillich, o resultado disso é a desumanização do ser humano. Mais do que isso, diz ele, também é o próprio empobrecimento da corrupção da própria razão técnica, por ignorar a razão ontológica. E nessa perspectiva, diz Tillich, e eu acho que isso vai muito ao encontro também daquilo que nós conversamos aqui no diálogo, deixa eu colocar assim, entre a teologia e demais ciências, ou entre todas as ciências e a teologia, um ponto de conexão importante que me parece aqui é exatamente de que a razão técnica, usando o conceito de Paul Tillich, a razão técnica ela integra a razão ontológica e não pode ser percebida numa dicotomia. O que a teologia rejeita, diz Paul Tillich, é a confusão entre a razão técnica e a razão ontológica.
E um exemplo disso pode ser a própria pergunta pela existência de Deus. A teologia, ela não pode aceitar simplesmente a ajuda da razão técnica, pois Deus acabaria sendo menos do que ele mesmo, ou seja, ele se tornaria, por assim dizer, uma espécie de objeto da própria razão técnica. Então, nessa perspectiva que é o alerta da própria teologia. A razão técnica, ela é sim instrumento, mas ao mesmo tempo ela indica a própria finitude, a própria limitação do ser humano. Então ela está sujeita à própria finitude, diz Paul Tillich. A linguagem de Paul Tillich, evidentemente, é uma linguagem que está em diálogo, sobretudo, com o iluminismo e o positivismo do século XIX. Portanto, é uma linguagem bastante distinta daquela de Martim Lutero, reformador da Igreja do século XVI. Se de um lado Paul Tillich então está combatendo fortemente esse racionalismo e positivismo, Lutero tem o foco da filosofia aristotélica. Mas, nessa mesma perspectiva, acho que podemos dizer que existem, sim, aproximações entre as duas linguagens, ou seja, entre a linguagem de Lutero e a de Tillich. Por exemplo, lembrando aqui um teólogo recentemente falecido, Victor Westerle, ele vai, a partir do texto tanto de Disputatio Homini de Lutero quanto das próprias preleções sobre Gênesis, Westerle vai dizer que Lutero simplesmente nega a capacidade da filosofia de definir as causas eficiente e final para a própria existência humana. E nós ouvimos isso aqui, eu acho que também dos meus colaboradores, a própria ciência, na química e demais, as perguntas que se colocam exatamente a partir da própria finitude, da consciência da finitude humana. No debate de Heidelberg, Lutero afirma que a cognição natural de Deus, inclusive, é paganismo. O conhecimento de Deus, enquanto conixio Dei, pelo ser humano exige o autoconhecimento da própria condição de finitude de si mesmo. A negligência do autoconhecimento, também já ouvimos aqui, se constitui, por isso vai dizer Lutero, em idolatria. E esse é o problema talvez fundamental. Isso poderia ser dito de outras formas, com outras linguagens, mas esse é o ponto fundamental, a questão da idolatria. E não a idolatria pela idolatria, mas as consequências da própria idolatria. Então, já falamos sobre a diminuição de Deus. Ela pode, aliás, tem uma fala muito interessante de Søren Kierkegaard, que no contexto do século XIX, ele também ataca fortemente o racionalismo, e quando ele discute sobre a pergunta sobre se Deus existe ou não, na relação com os ateus, ele diz assim, bom, se um ateu vem, mais ou menos assim, ele diz, se um ateu vem e diz para mim que Deus não existe, eu digo para ele, eu agora estou caricaturizando, eu digo para ele, realmente Deus não existe, Deus não existe, não vamos ficar brigando sobre isso, vamos tomar nossa cerveja, não vamos ficar brigando sobre isso. Mas como você, teólogo cristão, diz que Deus não existe? Ele diz, não, na minha Bíblia está escrito que Deus é. Então, a questão da existência ou a questão de ser, no fundo, se torna uma questão própria das linguagens. Como nós nos apropriamos e como nós, efetivamente, no autoconhecimento e no próprio conhecimento, nos expressamos pela linguagem. Lutero, no Catecismo Maior, escreve, eu faço só destaque sobre a questão da idolatria, ele diz mais ou menos assim, se repetidas vezes já disse que apenas o confiar e crer no coração faz tanto Deus como o ídolo. Se a verdadeira a fé e a confiança, verdadeiro é o teu Deus. Inversamente, onde a confiança é falsa e errônea, aí também não está o Deus verdadeiro. Fé e Deus não podem se divorciar. Aquilo, pois, que prende o teu coração, te confias, isso propriamente é o teu Deus. Para o iluminismo, retornando a isso, era fundamental o uso da razão. Se nós olharmos especialmente na perspectiva de Kant, que fala sobre a autonomia e a heteronomia,
A autonomia si próprio, lei de si próprio, ou heteronomia, evidentemente que Kant discute isso de uma forma muito mais complexa, eu estou reduzindo isso, mas as heranças propriamente do iluminismo não raramente associaram a falta de sabedoria à autonomia, a heteronomia e a sabedoria, a própria autonomia. Isso, evidentemente, tem implicações bastante importantes, não só para a teologia, mas para as ciências no sentido mais amplo. O problema se dá, efetivamente, no fato de afirmar a possibilidade de uma maturidade autônoma, como se ela fosse possível. Assim como não somos, então, infinitos, também nunca seremos completamente autônomos e maduros. Essa é a questão que Tillich nos aponta de uma forma especial, dizendo que nós só poderíamos, no fundo, falar de uma autonomia a partir da teonomia. Ou seja, quando a autonomia adquire consciência de seu fundamento divino, passa a ser teonomia. Ao perder essa dimensão teonoma, degenera em simples humanismo. Essa é a questão, talvez, assim, importante de diálogo que a gente pode estabelecer num sentido mais amplo, teológico, filosófico, mas também nas ciências num sentido mais amplo. Vou para o segundo ponto sobre o conhecimento de Deus sub contraria espécie, como Lutero a reflete aqui. Lutero afirma que a paradoxalidade da revelação e da ocultação de Deus ocorre em Jesus Cristo. Jesus Cristo é, por assim dizer, o Deus revelado. Contudo, na medida em que Deus se oculta, ele quer ser ignorado por nós. Então, ele não nos importa nessa perspectiva, diz Lutero. Ou seja, ele não quer comércio, diz Lutero. Tá? Aí é o Deus da fé, é o Deus que precisa ser crido. E por isso, diz ele também, assim não basta, nem adianta ninguém conhecer a Deus em glória e majestade, se não o conhece também em humildade e na ignomia da cruz. Desta maneira, ele destrói a sabedoria dos sábios, etc., conforme diz Isaías, verdadeiramente tu és Deus abscôndito, ou seja, oculto. E também por isso, Lutero insiste muito no conhecimento de Deus na manjedoura. Se nós fôssemos aqui fazer uma relação com a própria filosofia de Hans-Georg Gadamer, também poderíamos dizer assim, e ouvimos isso aqui antes, não é nós que temos a palavra, ou não somos nós que temos a história, mas é ela que nos tem, ou a palavra própria que se dá a conhecer. É a mesma relação que nós encontramos aqui. Ou seja, onde nós encontramos a palavra, é ela que se dá. Onde ela se dá na manjedoura, ela se dá na cruz. Ou seja, é a palavra que nos envolve. Então, a paradoxalidade, contudo, ocorre no âmbito do próprio revelado, pois ela é a essência paradoxal de que Deus revelou a si mesmo e que Deus é mistério infinito para pessoas a quem ele revelou. A própria razão, portanto, não fica absolutamente excluída da revelação. Isso precisa ser dito aqui. A gente não cria essa dicotomia. Segundo Tillich, pois ela encontra na revelação respostas e perguntas últimas que lhe dirige. Mas na revelação, a razão também é conduzida para além de si. O seu fundamento e abismo. E eu fico assim muito feliz porque é nessa direção que nós estamos discutindo com os diferentes olhares, com as diferentes formas e ciências, a pergunta sobre o conhecimento. A revelação, então, nos evidencia aquilo que, de último, que nos diz respeito, a saber, o fundamento do nosso próprio ser, diz Tillich. Razão, portanto, e revelação se encontram. Segundo um colega meu lá da Faculdade de Zeste, Enio Müller, o fundamento da razão, então, é o fundamento do ser, e, nesse sentido, fundamento da razão e fundamento do ser são o mesmo, só o processo de alienação que o separou. Em Lutero, portanto, isso implica afirmar que o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo se encontram e não devem ser separados. Então, a paradoxalidade entre revelação e ocultação, elas encontram
o seu lugar no âmbito da própria fé. Então, sem o Deus abscôndito, Deus deixa de ser Deus, a fé passa a ser substituída, voltando à linguagem de Paul Tillich, a razão técnica, tá? Mas a questão fundamental não é simplesmente uma aberração contra Deus, não é uma ofensa a Deus, mas é que o próprio sujeito, o próprio ser humano se torna ele refém daquilo que ele construiu. Ou seja, a idolatria que ele constrói, o ídolo que ele constrói, ele se torna ele próprio refém da sua idolatria. E eu gostaria, assim, talvez de fazer aqui um parênteses importante, lendo e estudando nos últimos anos a preleção de Gênesis feita por Lutero. Lutero, e eu retorno à questão do pecado depois, ele diz, onde é que está a questão do pecado? A questão do pecado não é um problema moral. Digo para os meus estudantes lá sempre, quando foi citado aqui, quando Adão é pego por Deus, bate um vento, e Adão leva um susto, ele olha para baixo, e agora permitam-me aí o exemplo, ele olha para baixo e vê que não tem calça jeans, ele diz, eu estou nu. E Deus diz para ele, não falei nada, é tu que está dizendo isso, eu não falei nada sobre isso. Ou seja, ele próprio se imputa de alguma forma o pecado como uma perspectiva moralista, enquanto Deus diz, não é um problema de moral, moralismo, e é por isso que Lutero também combate toda a ética monástica medieval, porque isso não é um problema de moral, mas é uma questão de separação. Adão se separa de Eva, se separa de Deus e se separa para a morte. Essa é a questão do pecado original. Não é uma questão de moral, é uma questão de morte. E nessa perspectiva, deixa eu colocar assim, o pecado ele se apresenta como uma insustentabilidade da vida. Ele se apresenta como morte. Por isso Lutero, na preleção de Gênesis, ele não fala do pecado em perspectiva moral, mas ele sempre diz esperança de vida. A morte é contraposta com a ideia da esperança de vida. Então, nessa perspectiva, é importante dizer que a idolatria, ou a construção de ídolos, e a idolatria, ela tem como problema final, não uma ofensa a Deus, mas a própria morte. O que faz Adão, quando foge de Deus, cria um outro Deus, e vai atrás desse Deus. O problema não é uma ofensa a Deus, eu quero dizer. Não é um problema de moral, é um problema que Deus disse, criou tudo para a vida e Adão foge para a morte. Terceiro ponto, sobre conhecimento de Deus, já fiz algumas alusões a isso, e o faço de novo a partir de Lutero. Em suas preleções sobre Gênesis, Lutero afirma que, em consequência da queda no pecado, o ser humano teve sua natureza corrompida de forma múltipla. Tillich aqui empregaria o conceito de alienação. Isso implica também o conhecimento de Deus, de forma que a teologia, a razão nos seres humanos é grande inimiga de Deus, vai dizer Lutero. Citação. A partir da queda, o ser humano buscou pela razão o conhecimento autônomo de Deus. Mas eu quero insistir, não se trata de um conhecimento autônomo qualquer. Trata-se simplesmente de um conhecimento autônomo que o afasta, que o leva para a morte. Lutero insiste no conceito diabo. E o que é diabo? Vem do grego diabolém. Diabolém é aquilo que separa, aquilo que afasta. A ação do diabo em Gênesis é aquela que afasta Adão de Eva, portanto, e nessa perspectiva também é a insistência de Lutero em relação... Não que o celibato aqui seja um problema, mas Lutero o combate nesse sentido, dizendo, bom, mas o que aconteceu lá foi isso, foi uma afirmação na separação de Adão e Eva, foi um celibato posto de uma lei de fora para dentro que implica a morte. Lutero não está
generalizando a questão do celibato, ele está dizendo que o celibato, enquanto vocação, tem toda a legitimidade. Então, quero dizer isso assim com todas as letras aqui. Mas, né, ele não pode ser imposto a partir de uma idolatria. E essa relação que Lutero faz em Adão e Eva, quando ocorre essa força do diabo que separa para a morte. Então, nessa perspectiva, que se precisa olhar a questão do pecado de origem propriamente. Bom, como é que Deus se dá a conhecer? Ele se dá a conhecer na cruz, na manjedoura. E aí Lutero vai trazer um exemplo que eu acho muito interessante. Ele recorre a Agostinho e diz, isso aqui agora é um exemplo efetivamente péssimo, né, para um fórum que a gente está falando de sustentabilidade, mas coloquemos dentro do contexto de Lutero e de Agostinho, quando ambos falam sobre Deus, como nós buscamos o conhecimento de Deus, Lutero diz assim, bom, a gente pode fazer perguntas do tipo assim, o que Deus estava fazendo antes da criação do mundo? Né? Agostinho e Lutero retornam a essa pergunta dizendo, Deus estava no mato, né? Ele estava tirando árvores para fazer lenha e fazer uma fogueira e colocar pessoas nessa fogueira que fazem esse tipo de pergunta. Né? Então, no fundo, a pergunta que coloca aqui, evidentemente, ecológica ela não é, né? Mas no sentido, a resposta, mas no sentido da própria finitude, o confronto do ser humano com a finitude. Portanto, vai dizer Lutero que o pecado de origem, ele afeta a nossa natureza, deforma a nossa natureza, de tal forma que nós não podemos simplesmente pelos nossos sentidos reconhecer a Deus. Né? Então seria também insano nós discutirmos muito sobre Deus, diz Lutero, fora e antes do tempo. E nessa perspectiva, vai dizer que o nosso próprio conhecimento ele ficou de uma forma bastante importante comprometido, obscurecido. Vai dizer ele, portanto, quando falamos sobre a imagem de Deus, e falamos aqui à tarde também sobre imagem e semelhança de Deus, falamos sobre uma coisa desconhecida, no fundo, né? Que nós só apenas experimentamos no pós-queda, ou seja, né, na realidade do Adão caído. E ele disse, o Adão tinha uma razão iluminada, um conhecimento verdadeiro de Deus, uma vontade autêntica de amar a Deus e ao próximo, um perfeito conhecimento da natureza. Então, para Lutero, Deus criou o mundo, e quero, com isso, me encaminhando para o encerramento, Deus criou o mundo como um palácio, como uma casa feliz. E ele diz isso é gratuidade. O que Deus na criação fez foi a economia. E economia. Economia é a tudo aquilo que Deus criou, a criação, tudo que Deus criou para a produção e reprodução da vida. Portanto, tem a dimensão da atividade econômica, como nós a entendemos hoje, mas tem também a atividade ou a sexualidade no sentido da multiplicação. Então, produção e reprodução. Essa é o suprassumo daquela afirmação que aparece em Gênesis 1, 7 vezes no capítulo, e viu Deus que era bom. O que Deus viu que era bom? A produção e reprodução, ou seja, a economia que Deus criou. E essa economia é economia para a garantia, para a sustentação, para a sustentabilidade da vida. O pecado, evidentemente, ameaça isso, ameaça toda a criação. O pecado é a idolatria da privatização do que é comum, é a expressão do egoísmo na perspectiva da teologia luterana, e ela eu insisto mais uma vez, ela é idolatria suicida. Ela é força fragmentadora do individualismo e do egoísmo. Essa é a imagem que se tem do Adão pecador. O pecado, portanto, afeta a economia humana na sua integralidade. E por isso Lutero também vai dizer, em algum momento na preleção de Gênesis, ele vai dizer assim, não tenho dúvidas que antes da queda, as sementes que utilizamos hoje, né,
como alimento eram muito melhores do que atualmente. E assim existe, né? É claro que Lutero não tinha nenhum conhecimento biológico, etc. e tal, mas ele faz uma reflexão importante também para dizer de como, né, o pecado afeta a economia, aquilo que Deus criou e viu que era bom. Bom, o que significa isso de outro lado, afirmar a própria justiça. Se pecado original é aquilo que afeta a economia, Lutero insiste também na recuperação, na restauração da justiça original. E essa justiça original, elas nos são trazidas em Jesus Cristo. Ali em Cristo nós vamos ter a justiça original proposta por Deus, ou seja, reafirmada a justiça, aquela que Deus na criação projetou. Quero só chamar ainda a atenção de 2 temas e com isso encerro. Na relação com o pecado, um conceito mais recente, né, do que a gente a pleonexia, né, querer mais do que a sua própria parte, querer sempre mais, né, e Lutero, no debate de Heidelberg, usa um conceito bastante semelhante. Ele fala da hidropisia da alma, ou seja, quanto mais se bebe, mais sede se tem, né? Levanto esses 2 conceitos para dizer o que decorre do próprio pecado de origem de Adão. Pleonexia e hidropisia. Adão faz isso, querem mais. E quando eles fogem da árvore da vida querendo mais, não se dão conta de que, ao fugir, criando um outro ídolo, criando a idolatria, acabam fugindo para a morte. Qual é a palavra diante disso, e essa é realmente minha última lâmina, é a palavra da espes contra a res, a esperança contra a realidade. Esperar o contrário do que a gente tem do pecado. Então, nesse sentido, né, a espes, ela deriva do conhecimento de Deus da cruz, ao mesmo tempo em que a espes é contra a própria cruz, porque ela é morte. Ela é vida e ela é morte. Então, nesse sentido, é espes. E, como política, talvez a gente deveria pensar nessa perspectiva de que ela é o restabelecimento de uma justiça sustentável e econômica da polis. Ou seja, ela quer ser isso, né, na perspectiva da própria criação. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Warholz pela participação dele e, devido ao adiantado da hora, nós não vamos conseguir abrir o espaço para perguntas. Mas então nós vamos fazer um pequeno fechamento aqui e eu queria fazer alguns comentários com relação ao que a gente ouviu aqui e teve a oportunidade de ter sido compartilhado com todos os presentes. Eu quero resgatar em primeira mão, em primeiro lugar, o que foi a pergunta norteadora desse painel, né? Que era: o que podemos fazer para tornar o conhecimento social, científico, filosófico e teológico mais socializado e compartilhado, trazendo o crescimento e desenvolvimento sustentável de toda a humanidade de forma mais igualitária, né? Partindo dessa pergunta e desse questionamento, a gente teve... Aliás, eu vou pedir desculpa, vou fazer apenas um comentário. O professor Solimar, ele pede desculpas, né, pela ausência. Ele precisou se ausentar representando o reitor da PUC, que hoje está recebendo uma outorga, e ele vai, em nome do reitor, receber essa outorga. Então, fica o registro aqui do porquê da ausência dele, né? Então, começando efetivamente com a participação do professor Solimar, a gente então pensa que o mundo sustentável, através do conhecimento social, ele nos traz nos permite, então, resgatar a percepção de que nós somos e deveríamos ser corações solidários, acolhedores e sem fronteiras. De modo que a gente também deva sempre ter coragem de defender a vida. Quando a gente passa para a participação do professor Lazarotto, a gente pode destacar uma citação que ele colocou ali na sua apresentação, de que a sustentabilidade é a capacidade de nossa sociedade humana para tornar-se indefinidamente, para manter-se indefinidamente os ciclos naturais. Algo bastante importante de se ter em mente.
E também que quando temos um código, há um codificador por trás dele. E esse designer desse código, ele é muito familiar para todos nós. Da participação do professor Josué, eu destacaria que o conhecimento filosófico nos permite lidar com a incerteza, mas com a busca constante da verdade. Além disso, a perspectiva filosófica abre a possibilidade de esclarecimento, preservação e aperfeiçoamento dos homens e do mundo. Por fim, nós não podemos nos furtar de contribuir, propor, construir, buscar fundamentos, apresentar argumentos, sustentar razões e divergir e posicionar-se. Não podemos nos furtar de contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade e da humanidade no geral. Finalizando, das observações e da contribuição do professor Warholz, eu destacaria que o conhecimento de Deus e do ser humano se encontram e não devem ser separados, que o conhecimento de Deus pelo ser humano exige autoconhecimento da contribuição de finitude de si mesmo, e que, como não somos infinitos, dada justamente a nossa finitude, nós nunca seremos autônomos e maduros. Eis, portanto, a nossa busca constante de determinadas questões que talvez nós jamais vamos conquistar na sua totalidade. E, por fim, se houver ainda a dúvida da existência de Deus, basta a gente lembrar de que Deus é. Eu finalizo, então, esse painel, agradecendo pela oportunidade de mediá-lo. Agradeço também, novamente, aos participantes aqui pela contribuição que trouxeram e devolvo, então, a condução das atividades. Muito obrigado. Nós agradecemos imensamente a participação dos senhores Solimar Amaro, Márcio Lazarotto, Josué Meller, William Warholz e Gustavo Becker por suas participações no 8º FAS.